Olá pessoal, eu sou Wesley Martins e bem-vindos a mais uma aula do Matemática na Quarentena. Na videoaula de hoje trabalharemos o conteúdo de porcentagem. Então, todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar de porcentagem, principalmente se vê anúncios de lojas no comércio, assiste notícias na televisão ou lê essas notícias em jornais. Então, principalmente pela situação, pela crise que estamos vivendo nesse ano de 2020, se fala muito em porcentagem através do vírus do Covid-19. Então, eu tenho um aumento de tantos por cento de um dia para outro, no caso de número de infectados, de número de óbitos, números totais de infectados no mundo, número de óbitos totais no mundo. Então, a porcentagem ela é de bastante importância. Então, o que é uma porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal entre dois termos. Então, a razão ela é uma divisão de dois termos e eu consigo escrever ela de uma forma centesimal, então de uma forma por 100. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é a representação matemática de uma razão. Então, eu tenho aqui dois termos, um termo A sobre um termo B. Isso daqui é o que chamamos de razão. Então, no livro de matemática de vocês, quem está estudando esse conteúdo, então a razão entre dois termos é A sobre B. Então, se eu divido dois números, eu consigo colocar esses dois números em uma forma centesimal. Por um exemplo aqui, se eu tenho 4 dividido por 5. Então, quando eu divido 4 por 5, eu posso ter como resultado o valor de 0,8. Então, esse é o valor. Colocando isso em forma de fração por 100, certo? Então, eu vou ter 80 sobre 100. Que é a mesma coisa de eu ter 80%. Isso é uma das maneiras de achar a porcentagem. Então, você divide os dois números e depois coloca em termos de 100. Ô professor, como é que eu vou colocar em termos de 100? Simples, pessoal. Aqui, ó, eu só fiz multiplicar. Dá para todo mundo enxergar, né? O 0,8 por 100 deu 80. Ao mesmo tempo, eu multipliquei e dividi. Então, botei a divisão aqui, ó. Todo mundo sabe que o quociente da divisão aqui vai ser 1. Então, eu multipliquei também com 1 pelo 100. Pronto. Ou eu posso ter também, pegando o mesmo resultado, pegando o mesmo exemplo, 4 quintos, eu vou colocar o meu denominador na forma 100. Então, se eu multiplicar o 5 por 20, eu vou chegar a 100. E a mesma coisa eu vou fazer o 4. Com 4, vou multiplicar o 4 por 20. Então, multiplicando esses dois termos aqui por 20, vai obter o quê? 80. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. Então, 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 80%. Então, isso é uma explicação bem simples de como é feito o cálculo da porcentagem, assim, né? Para você determinar qual é a porcentagem de um número. Então, vamos para alguns exemplos. Essa questão 1, eu peço para vocês calcularem justamente quanto é 20% de 300 e depois 45% de 250. Então, vamos lá para a letra A. Se eu quero calcular 20% de 300, eu posso calcular isso de várias formas possíveis. Eu tenho um primeiro método. Eu posso pegar esse 300 e dividir em parcelas iguais a 100. Por exemplo, 300,
eu consigo dividir isso em 3 parcelas de 100. Então, 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. E depois eu vou saber quanto é 20% de 100. Então, 20% de 100, se eu pegar 100 e dividir em 100 partes, uma parte é 1%. Então, 20% são 20 partes. Então, de 100, eu vou ter o que aqui? Se eu calcular os 20%, eu vou ter 20. Então, 20% de 100 é 20, 20% de 100 é 20 e 20% de 100 é 20. Somando todos esses valores, eu vou chegar ao resultado de 60. Então, 20% de 100 é equivalente a 60. Mas eu também posso mostrar de outra forma. Então, se eu tenho 20% de 300. Então, eu posso colocar primeiro 20 na forma de fração. Então, 20 sobre 100. E multiplicar esse valor, certo? Pelo 300. Aqui fica a critério de vocês. Se vocês preferem multiplicar ou dividir primeiro. Eu vou mostrar que primeiro eu multiplico 20 por 300. Então, 2 vezes 3 dá 6. E vou acrescentar os 3 zeros restantes aqui, ó. Então, eu vou ter 6.000. E vai ficar uma divisão por 100. Então, simplesmente, o que é que eu faço? Um zero em cima, corto com 0 do denominador. Um zero do numerador, corto com 0 do denominador. Então, vai ficar 60 dividido por 1, que é 60. Então, veja que é o mesmo resultado. Ou também, ao invés de eu dividir aqui, vou colocar a questão de novo, talvez seja um terceiro método. Eu tenho 20% de 300. Se eu colocar 20% na forma de fração, eu vou obter, mais uma vez, 20 sobre 100. E eu tenho que multiplicar isso por 300. Só que ao invés de multiplicar para depois dividir, feito eu fiz na resolução acima, eu posso dividir 20 por 100. Então, cortei um zero aqui, ó. Ficou 2 dividido por 10. Quando eu divido, eu vou obter o valor de 0,2. E esse valor aqui eu posso multiplicar justamente pelo 300. Então, quando eu multiplico 0,2 por 300, eu vou encontrar o resultado de 60. Então, eu posso trabalhar dessa forma e encontrar a porcentagem. Não precisa fazer de todas as formas, certo? Não precisa fazer. Você só escolhe uma e faz. A mais que eu recomendo é a segunda opção, que você vai fazer o quê? 20% de 300, multiplica e depois divide, certo? Você pode até fazer por aproximação futuramente, mas esse é o cálculo assim mais utilizado por nós professores. Então, eu vou apagar tudo aqui para fazer a letra B. Então, na letra B, o cálculo já é 45% de 250. Então, eu não vou fazer essa divisão por 100, tá bem? Tá certo? Eu posso fazer, mas eu não aconselho. Então, já vou direto calculando quanto é 45% de 250. Então, primeiro eu faço o ajustamento aqui. 45 sobre 100 vezes o 250.
Então, primeiro o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma multiplicação de 45 por 250. É a primeira coisa que eu devo fazer. Naquela primeira multiplicação, vocês viram que tinha muito zero. No caso era 20 vezes 300, só fui multiplicar o 2 vezes 3 para chegar ao 6 e acrescentei os zeros. Aqui não, aqui eu vou ter que multiplicar 45 por 25. Então, para quem tem uma dúvida aqui na multiplicação, certo? Eu vou fazer aqui do lado. Então, 5 vezes 5, 25, desce o 5, sobe o 2. 5 vezes 4 dá 20, com 2, 22. 5 vezes 2 dá 10, desce o 0, sobe o 1. 2 vezes 4, 8, com mais um 9. Então, ao somar tudo aqui, 5, 2, 9 mais 2 dá 11. Então, eu vou ter o número 1125. E agora, eu só vou acrescentar o zero que eu não tinha colocado, tá certo? Então, o zero aqui. Então, vai ficar 45 vezes 250, 11.200. E agora o resultado é só dividir por 100. Então, corto um zero no numerador e um zero no denominador. Agora eu tenho uma divisão de 1125 por 10. Então, eu vejo que a vírgula está aqui, ó, a casa decimal. Então, quando é uma divisão por 10, após o número eu boto a vírgula. Então, vou andar a vírgula 1 a casa decimal. Então, vai ficar 112,5. Então, 45% de 250 é 12,5. Então, espero que tenham entendido. Agora, vamos para outra questão. No caso, a questão de número 2. Em um plantão de pediatria, 30 crianças foram atendidas em um final de semana. Dessas crianças, 6 foram diagnosticadas com a mesma virose. Que percentual de crianças foram diagnosticadas com essa virose? Então, eu vou explicar aqui para vocês 2 métodos possíveis de resolução. Um método 1, que seria fazer através de regra de 3, certo? Eu tenho que, de um plantão, o total de crianças atendidas foram quantas? 30 crianças, é o total. Então, o total em porcentagem equivale a quantos por cento? 100%. E dessas crianças atendidas, apenas 6 foram diagnosticadas com a mesma virose. Então, bora lá. 6 foram diagnosticadas com a mesma virose. Eu quero saber qual foi o percentual de crianças diagnosticadas com a mesma virose. Então, para início, eu posso fazer o seguinte. Vamos lá. 30 crianças, isso seria o primeiro método. Não é o total? Esse total equivale a 100%. Seis crianças que foram diagnosticadas com a mesma virose é o que equivale a X%. Então, basta apenas eu fazer aqui um produto de meio por extremos. Então, o 30 multiplica o X, assim como o 6 multiplica o 100. Então, 30 vezes x dá 30x. 6 vezes 100 dá 600. Então, agora o que é que eu faço, pessoal? Vou pegar esse 30 que está multiplicando o x e vou passar ele dividindo 600. Então, vai ficar 600 sobre 30. Agora, eu corto um zero do numerador e do denominador, vou ficar com 60 dividido por 3. E quando eu consigo fazer essa divisão, 60 dividido por 3, eu vou encontrar 20. Então, o resultado dessa divisão é justamente a porcentagem de crianças que foram diagnosticadas com a mesma virose. Então, nesse caso aqui, eu tenho a letra C. Então, veja que é algo bastante fácil. Ô professor, e qual seria o outro método que o senhor tinha falado? O outro método seria apenas uma divisão de 6
que for o total de crianças diagnosticadas com a mesma virose, por 30, que é o número total de crianças atendidas no plantão. Então, quando eu dividisse, eu encontraria o valor de 0,2. Então, 0,2, eu vou mudar a cor da canetinha aqui, multiplicaria por 100, certo? Tanto o numerador quanto o denominador, que é 1. O denominador não mostra, mas todo mundo sabe que é 1. Então, multiplicaria isso daqui por 100. Aí aqui ficaria 20 sobre 100. Então, isso é a mesma coisa de eu ter 20%. Então, eu posso fazer desses dois modos. Beleza, pessoal? Bora para a próxima questão. Questão de número 3. Uma caixa ela tem 60 bombons. Se comeram 27 bombons, qual foi a porcentagem de bombons consumidos? Eu posso fazer da outra forma, que foi a questão anterior. 60 bombons é o total de bombons nessa caixa. Então, o total equivale a quantos por cento? A 100%. 27 bombons, que foram os bombons consumidos, ele equivale a uma porcentagem que eu posso dizer que é X%. Então, para achar essa porcentagem, o que é que eu preciso fazer? Fazer um produto de meio pelos extremos. Então, vou pegar 60, vou multiplicar por X, e eu vou pegar o 27 e vou multiplicar por 100. Então, 60 vezes x dá 60x. 27 vezes 100 vai dar 2.700. Então, aqui é só passar dividindo. 60, que está multiplicando x, vou passar ele dividindo aqui o 2.700. Passei aqui dividindo. Corto um zero do denominador e um zero do numerador aqui. E agora eu divido. Então, 270 dividido por 6, eu vou encontrar 45%. Então, 45% dos bombons foram consumidos. Então, letra B. Nessa questão de número 4, diz o seguinte: uma máquina que fabrica lâmpadas produz 2% de objetos defeituosos, certo? Hoje foram encontrados 71 lâmpadas com defeito. Quantas lâmpadas produziu a máquina? Então, veja, se eu tenho que 71 lâmpadas equivalem a apenas 2%, quantas lâmpadas X equivaleriam a 100%? Então, mais uma vez aqui eu posso fazer meio para os extremos. Eu quero saber o total de lâmpadas. Quantas lâmpadas a máquina produziu? Então, é só multiplicar. Então, 2 multiplica o X, assim como o 71 multiplica o 100. Então, 2 vezes x dá 2x. 71 vezes 100, pessoal, 7.100. Agora é só passar dividindo 2. Então, 7.100 dividido por 2. Então, quando eu faço essa divisão aqui, eu vou obter o valor de 3.550. Então,
essa máquina produziu hoje a quantidade de 3.550 lâmpadas. Outra coisa é trabalhar problemas contextualizados, certo? Nesse exemplo 5, eu tenho: determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitem apenas derrubar 5% da área citada. Então, eu tenho que calcular quanto é 5% de 200. Então, observe que eu quero apenas saber qual é a área desmatada. É os 5%. Então, 5 sobre 100. E agora eu vou multiplicar aqui, ó, pelo 200. Então, vou multiplicar primeiro 5 por 2. Vou obter o resultado 10. Aqui só vou acrescentar os dois zeros, 200. E eu vou dividir por 100. Cortei dois zeros do numerador, dois zeros do denominador. Vou obter o valor de 10. Pronto. Então, qual é a área que pode ser desmatada? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês em destaque. Apenas 10 km². Qual seria, se a questão fosse... se a questão perguntasse outra coisa, qual seria a área que não foi desmatada? A área que não foi desmatada. Então, aqui eu tenho 200, área total, menos 10, que foi a área desmatada, foi 5%. Então, nesse caso, eu teria que a área não desmatada, ou a área preservada, seria ainda de 190 km², certo? Tem que ficar muito atento ao que a questão pede. Nessa questão só pediu qual foi a área desmatada, então apenas os 5%. Em outra questão poderia ter pedido qual é a área não desmatada, aí a resposta seria 190 km². Então, pessoal, espero que tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.